sou a professora Joara e nesta aula falaremos sobre calor. Se fizermos a seguinte experiência colocando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes em contato, isolados termicamente do meio ambiente, notaremos que os corpos, depois de certo tempo, atingirão a mesma temperatura, ou seja, entrarão em equilíbrio térmico. O corpo inicialmente mais quente perde energia, pois sua temperatura diminui, e o corpo inicialmente mais frio ganha energia, aumentando sua temperatura. Portanto, podemos dizer que houve transferência de energia, e essa transferência recebe o nome de calor. Então, calor é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura. A unidade de medida que usamos para a quantidade de calor no Sistema Internacional de Unidades é o joule, pois o calor é uma forma de energia. Mas a unidade mais usada é a caloria. Assim, é válida a seguinte relação: uma caloria é igual a 4,8 joules. Também temos que uma quilocaloria corresponde a 10 ao cubo calorias. A propagação do calor se dá de três formas: por condução, por convecção e por irradiação. A condução é típico de corpos sólidos. O calor se propaga de molécula em molécula através de suas vibrações, sem que elas se movam ao longo do material, como por exemplo o que acontece no cabo de ferro da panela. Quando aquecemos a panela, após um certo tempo, o cabo também estará quente. Por isso, hoje, a maioria das panelas, o cabo vem envolvido por uma borracha, para não passar o calor do cabo. A borracha é considerada um mau condutor, ou isolante térmico. Além da borracha, existem outros materiais como a lã, o vidro, o papel, os líquidos, os gases e outros. O isopor é considerado um bom isolante térmico, pois ele é cheio de cavidades onde armazena o ar. O ferro, entre outros metais, são exemplos de bons condutores térmicos. A convecção é típica dos líquidos e gases, em que as moléculas se movimentam com facilidade, como, por exemplo, está a chaleira no fogo. A primeira porção de água mais próxima do fogo esquenta por condução. Ao esquentar, essa porção dilata, ficando menos densa que o restante da água na chaleira. Como está menos densa, ela sobe dando lugar para outra porção de água fria que desce, pois é mais densa. Este processo continua enquanto o fogo estiver aceso. Desta forma, todas as porções de água recebem calor rapidamente. As correntes de água subindo e descendo chamamos de correntes de convecção. A corrente de convecção gasosa acontece, por exemplo, dentro da geladeira. A irradiação não precisa de matéria para ocorrer, como, por exemplo, o fogo que aquece a chaleira e a panela. Elas recebem calor por irradiação. Temos dois tipos de calor: calor sensível e calor latente. Calor sensível provoca a variação de temperatura quando o corpo cede ou recebe calor. Calor latente provoca mudança de estado físico. O aparelho que mede as trocas de calor entre dois ou mais corpos é chamado de calorímetro. Quando colocamos corpos de diferentes temperaturas em um calorímetro, depois de um certo tempo, as temperaturas vão se igualar, pois haverá trocas de calor entre eles. A soma dos calores cedidos fica igual à soma dos calores recebidos, pois o sistema é isolado. Usamos o sinal positivo para o calor recebido e o sinal negativo para o calor cedido. Usando essa convenção de sinais, temos o princípio das trocas de calor. A soma dos calores cedidos mais a soma dos calores recebidos é igual a zero. Cálculo da quantidade de calor sensível. Considere um corpo de massa m a uma temperatura inicial θ1. Se esse corpo receber uma quantidade de calor, a sua temperatura passa a ser outra, considerada como θ2, sem que ocorra mudança de estado físico. Daí, temos a seguinte equação: a quantidade de calor sensível, Q, é igual à massa do corpo vezes o calor específico, que depende da substância que constitui o corpo, de sua temperatura e de seu estado físico, vezes a variação de temperatura. Também podemos definir a capacidade térmica sendo como a massa vezes o calor específico. Esta fórmula
nos mostra que os corpos de mesmo material e massas diferentes têm capacidades térmicas diferentes. Matematicamente, também podemos dizer que a capacidade térmica é dada pela razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. O calor específico depende da substância que constitui o corpo, de sua temperatura e seu estado físico. Veja os calores específicos da água. Água na forma líquida tem calor específico igual a 1,0 calorias por gramas graus Celsius. Água na forma de gelo tem calor específico igual a 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Água na forma de vapor tem calor específico igual a 0,48 calorias por gramas graus Celsius. Cálculo da quantidade de calor latente. Se uma substância receber uma certa quantidade de calor e sua temperatura não mudar, é porque está mudando seu estado físico. Veja o seguinte esquema que mostra as principais mudanças de estado físico. A fusão e a vaporização acontecem quando um corpo recebe uma certa quantidade de calor. A solidificação e a liquefação acontecem quando um corpo perde uma certa quantidade de calor. Portanto, podemos dizer que a quantidade de calor latente é igual à massa das substâncias vezes o calor latente. O calor latente é uma constante proporcionalidade que depende da mudança do estado da substância naquele momento. Veja os calores latentes da água. Calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama. Calor latente de solidificação é igual a menos 80 calorias por grama. Calor latente de vaporização é igual a 540 calorias gramas. Calor latente de condensação é igual a menos 540 calorias por grama. Por exemplo, para cada grama de gelo derreter a 0 graus Celsius, necessita receber 80 calorias. Curva de aquecimento. O calor latente não depende da variação de temperatura. Podemos, então, construir o seguinte gráfico da temperatura em função da quantidade de calor absorvida. Chamamos esse gráfico de curva de aquecimento. Exercícios. Exercício número 1. Em uma experiência, colocam-se gelo e água em um tubo de ensaio, sendo o gelo mantido no fundo por uma tela de metal. O tubo de ensaio é aquecido conforme a figura. Embora a água ferva, o gelo não funde imediatamente. As afirmações abaixo referem-se a essa situação. Número 1. Um dos fatores que contribuem para que o gelo não afundará é o de que a água quente é menos densa que a água fria. Número 2. Um dos fatores que ocorre para essa situação observada é o de que o vidro é um bom isolante térmico. Um dos fatores para que o gelo não se funda é o de que a água é bom isolante térmico. Somente 1 é correta? Somente 2 é correta? Somente a 3 é correta? Todas são corretas ou nenhuma das alternativas? Resolução. São 2 fatores. Primeiro, o vidro e a água são bons isolantes térmicos. Segundo, a água aquecida é menos densa e por isso ela sobe enquanto a mais fria permanece no fundo, por ser mais densa. Alternativa D. Exercício número 2. Que quantidade de calor deve ser fornecida a 100 gramas de gelo, inicialmente a menos 8 graus Celsius, para transformá-la em água a 50 graus Celsius? Dados: calor específico do gelo igual a 0,55 calorias gramas graus Celsius. Calor específico da água, 1 caloria gramas graus Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Resolução. O gelo deve ser aquecido até 0 graus Celsius para derreter totalmente, e a água obtida deve ser aquecida até 50 graus Celsius. De acordo com o esquema, primeiramente, o cubo de gelo recebe uma certa quantidade de energia, variando a sua temperatura de menos 8 graus Celsius para 0 graus Celsius. Como houve variação de temperatura, calor sensível, Q igual
a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores, temos que Q é igual a 100 vezes 0,55 vezes 8. Portanto, Q é igual a 440 calorias. Ainda recebendo uma certa quantidade de calor, o gelo a 0 graus Celsius derrete e transforma-se em água a 0 graus Celsius. Como houve mudança de estado físico, calor latente. A quantidade de calor latente é igual à massa vezes o calor latente de fusão. Substituindo os valores, temos que Q igual a 100 vezes 80, portanto, Q igual a 8.000 calorias. Agora, a água de 0 graus Celsius ainda recebe uma certa quantidade de energia e muda sua temperatura para 50 graus Celsius. Como ocorreu variação de temperatura, calor sensível. A quantidade de calor sensível é igual à massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores, temos que Q é igual a 100 vezes 1 vezes 50. Portanto, Q é igual a 5.000 calorias. Com isso, a quantidade de calor que deve ser fornecida a 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius para transformá-la em água a 50 graus Celsius é a somatória de todas as quantidades de calor. Então, a quantidade de calor é igual a 13.400 calorias. Encerramos nossa aula sobre calor e na próxima aula falaremos sobre ondulatória. Até lá!